Então, finalmente, depois de quase 3 anos da publicação do primeiro capítulo de Jinx, a autora tá desenvolvendo um pouco do passado do Jae-kyun, finalmente contando esse passado dele pra gente. Agora resta saber se isso vai ser o suficiente para uma redenção dele aí no progresso da história, ou se ainda não vai ser o suficiente pra gente engolir. E aí, pessoal, aqui quem fala é o Guto Nunes, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente fala sobre o capítulo 72 de Jinx, né? Que é o capítulo que começa a contar o passado do Jae-kyun pra gente, que vai começar a finalmente explicar, né, o que tornou ele ser arrombado. Então, antes da gente ir pro capítulo, deixa eu te lembrar que o like é muito importante porque ajuda no engajamento do vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações. Fica à vontade para me seguir nas outras redes sociais, eu sou @gutonu em todas elas. E claro, comenta quantas vezes você quiser ao longo do vídeo pra me dizer o que você achou do capítulo, o que você pensou disso, daquilo, dos meus comentários. Fica à vontade, comenta quantas vezes você quiser. Agora vamos falar sobre o capítulo 72 de Jinx. Durante todo o capítulo 72, a gente é transportado pro passado do Jae-kyun, que é narrado pra gente através da perspectiva do seu antigo treinador, aquele senhor que é paciente do Dan no hospital onde ele trabalha, e essa perspectiva é uma narração, uma narrativa do antigo treinador do Jae-kyun, que tá contando a história dele pro Dan. A primeira vez que ele encontrou com o jovem Jae-kyun, ele era um menininho muito jovem, e o seu primeiro encontro foi enquanto o rapaz tentava roubar seu leite. Aparentemente, sabe aquele formato antigo como era vendido leite, que os leiteiros só deixavam na porta das pessoas e tal? A primeira vez que ele encontra, o menino tá tentando roubar ele. Ele tenta impedir o rapaz, né? O jovem Jae-kyun consegue fugir, mas a questão é que naquele momento ele percebe diversas marcas de violência pelo corpo do menino. Ele nunca viu um menino tão maltratado como aquele. Mas também, da própria perspectiva do treinador, ele diz que nunca tinha visto um menino tão maltratado, tão mal cuidado, né? Tão negligenciado, desnutrido e cheio de tantas marcas do que parecia ser violência doméstica. Ele nunca tinha visto um menino daquele jeito, mas ao mesmo tempo nunca tinha visto um menino com olhos tão cheios de vida como o dele. Depois daquela pequena briga inicial, o Jae-kyun consegue roubar e fugir com a sua caixinha de leite. O jovem Jae-kyun tá em casa, né? Ele chega em casa e tá ali sozinho, tomando a sua caixinha de leite que ele conseguiu roubar, e aqui a gente consegue perceber claramente as condições precárias onde aquele pequeno menino vivia. O cômodo onde ele vive parece lembrar muito o cômodo, a casa de cômodo único onde o Dan vivia no começo da história, né? Onde ele era atacado pelos Atiotos, onde ele viveu um tempo com a sua avó, onde a gente viu o Dan vivendo boa parte no começo da história de Jinx. Lembra muito aquela casa antiga do Dan, e a gente percebe que toda aquela negligência não é só com o Jae-kyun, mas sim com o próprio lar em si. Ele tá completamente bagunçado, com lixo espalhado. Em meio a toda essa bagunça e sujeira, fica claro que aquele não é um ambiente saudável e propício para uma criança viver. No meio daquele lixo, a gente consegue ver diversas garrafas de bebida, carteira de cigarro, tudo espalhado pelo chão, assim, não só pela sujeira, mas de livre acesso, caso a criança tenha interesse em experimentar aquilo. E ainda o que parecem ser seringas que provavelmente foram usadas para drogas. Surpreende o fato de que nada daquilo parece incomodar o pequeno menino de alguma forma. Ele parece completamente acostumado a viver no ambiente daquela maneira. A questão é que de repente ele escuta o clack da porta, né? O seu pai chegou em casa. Aquilo instintivamente parece assustar e deixar o menino em alerta. O pai dele aparentemente era um dos diversos mafiosos, criminosos daquela região, que passava o dia inteiro fora de casa, bebendo, apostando, jogando dinheiro fora e se drogando. Quando ele tava de mau humor, ele abusava pra violência, e algum azarado ia ser vítima da sua violência, né, pra ele poder descarregar esse mau humor dele, e constantemente
aparentemente a vítima dessa violência era o próprio Joo Jae-kyun, não importava se era filho dele. A mãe dele, é claro, já não aguentando aquela situação, já havia ido embora, abandonado eles já há um bom tempo. Depois de lidar com um pai violento, apanhar, o Joo Jae-kyun ficava ali sozinho, sem ninguém para dar o mínimo de conforto e acolhimento para ele. A gente vê um novo dia e o Joo Jae-kyun, pequeno, tá prestes a roubar o leite da casa daquele homem de novo. Só que dessa vez ele é pego no flagra e o homem, ao invés de amedrontá-lo e assustá-lo, né, brigar com ele como fez da outra vez, dessa vez ele convida o menino para entrar, que é óbvio, completamente assustado, né, morrendo de medo de ser capturado, levado para delegacia, ele fica completamente evasivo. Então, como o pequeno menino não aceita o convite pra entrar pra comer e tal, o homem deixa pra ele um pão junto da caixa de leite e deixa ali. E o pequeno Joo Jae-kyun, quando vê aquilo, mesmo desconfiado, ele pega imediatamente e come de maneira desesperada. Nos próximos dias, o homem volta a repetir essa gentileza, deixando sempre um pão junto da caixa de leite que o Joo Jae-kyun costumava roubar. Ele sempre deixa ali. Por mais que o Jae-kyun pegue escondido e tal, ele não parece mais estar roubando, parece estar sendo uma gentileza do homem. Com o tempo, o Joo Jae-kyun perde o medo e passa a comer os lanches oferecidos pelo homem na companhia dele mesmo. Em um desses momentos, os dois conversam e o pequeno Jae-kyun acaba contando o seu nome e também conta que tem 6 anos. Quando ele descobre o nome da criança, o homem imediatamente associa a violência, as marcas da violência sofrida pelo menino, a fama ruim que o pai dele tem na região. A partir de que ele escuta o nome Joo, ele já sabe de quem se trata, de quem ele é filho, e imediatamente associa todas aquelas marcas de violência ao homem que ele aparentemente já conhece. Inclusive, quando ele pega no braço do menino pra ver as marcas, né? Tipo assim, querendo olhar de perto, irritado por imaginar que o pai dele fez aquilo, o Jae-kyun responde de maneira completamente arisca e evasiva, assim, não querendo que o homem toque nele. Ele instantaneamente pula, tira o braço de perto e briga com o homem meio em uma posição defensiva, dizendo pra ele não tocar nele, que aquilo dói. Gente, vocês já imaginaram o tanto que aquela criança deve sofrer com aquele tanto de hematoma, sabe? Qualquer encostadinha no corpo dele deve ser uma dor imensa. Então não é de se surpreender a maneira evasiva e arisca com que ele responde ao toque. Descobrimos então que antes de ser um vagabundo, um criminoso da região, o pai do Joo Jae-kyun parece ter sido também um lutador de boxe, né? E o homem, o treinador, inclusive, acredita que o jovem pode ter herdado algum do talento do pai. Então, pensando inclusive na chance de dar ao menino um futuro diferente do que tá esperando por ele vivendo daquela forma, ele oferece ao menino se ele não gostaria de começar a treinar boxe. Ao ouvir o homem dizer que a luta poderia ser uma forma do menino conseguir algum dinheiro, né, e não ter que roubar comida, poder conseguir comida de maneira tranquila no futuro, parece ser o suficiente para convencer ele a aceitar. O homem conta que naquela época eles viviam em um bairro, uma região muito pobre, e que a academia dele acolhia diversas dessas crianças da região. Por ser uma região assim muito pobre, violenta, era comum que muitas dessas crianças fossem negligenciadas. Então a mãe dele, a mãe desse treinador, daquele homem, assumia uma certa responsabilidade por elas. Então ela carinhosamente acolhia essas crianças na academia, alimentava elas e cuidava delas. E claro, se eles ainda tivessem interesse, eles estavam dispostos a ensinar essas crianças a lutarem também. A senhora que cuidava dessas crianças lembra absurdamente a avó do Kim-dan, e isso explica, eu acho que muito do porquê que o Jae-kyun parece ter uma certa ligação com ela e tratar ela com tanta gentileza. Aquela senhora que fez parte da infância dele tratava ele com um carinho que ninguém nunca tratou ele na vida.
então é fácil que ele se sinta apegado ainda a essa lembrança. Entretanto, nem tudo eram flores e todos os outros meninos da academia faziam muito bullying com o jovem Jae-kyung quando ele começou a frequentar a academia, chamando ele de esquisito e de fedorento. Aparentemente fedorento ele era mesmo, tadinho. Esquisito um pouco também, ele era um menininho magricela, todo mal cuidado, todo maltratado, violentado. Não é como se eles não tivessem errado, mas o bullying não é certo. Ele era esquisito, ele era fedorento, mas tu não faz bullying com uma pessoa assim. Infelizmente, aquela aparência franzina e a falta de cuidados que ele tinha em casa faziam ele parecer apenas um menino frágil e sujo. O Jae-kyung começou a ir para a academia apenas pela comida, mas com o tempo ele acabou se envolvendo com as lutas e logo ele começou a levar os treinos a sério, mesmo uma pequena criança ainda. E as coisas foram assim por anos. Ele cresceu e continuava visitando a academia diariamente, onde ele se alimentava, onde ele recebia um mínimo de afeto e ainda treinava para luta. Em meio a uma das suas visitas à academia, em um dia, a gente vê ele usar um telefone público, né, e meio que num tom bastante misterioso, a gente tenta saber para quem que ele tá ligando, mas a ligação que ele tenta fazer não é completada. Ele se afasta então daquele telefone, ainda com aquela expressão triste, mas agora ainda mais decepcionado, não só triste, como ele parece estar sempre, né, mas agora ele tá decepcionado também. Um dia ele vê um cartaz anunciando uma luta na rua, uma competição com um prêmio em dinheiro, e ele fica determinado a participar, né? Os olhos dele se enchem, ele poder ganhar dinheiro com aquilo. Mas as coisas eram completamente diferentes do que são hoje. Ele não era nem de perto o campeão que ele é hoje, e ele leva uma surra, não consegue nem passar da primeira luta. O treinador conta a história e faz questão de mencionar pro Dan que as pessoas chamam ele de gênio, mas que a verdade, ela é bem diferente disso. Que por mais que hoje em dia as pessoas chamem ele de gênio, o Jae-kyung se esforçou muito, né, e se esforçou incansavelmente para ele ficar realmente bom como ele é hoje. Essa história contada pelo treinador falando sobre a perspectiva de esforço do Jae-kyung, ela é contada pra gente por ele e ilustrada por uma sequência de um Jae-kyung treinando incansavelmente depois da sua primeira derrota na competição. Mais uma vez, numa noite fria, sozinho, depois de sair do treino, depois de ir embora da academia, o Jae-kyung passa por um telefone de novo e volta a tentar uma ligação, volta a cair na caixa postal essa ligação, mas dessa vez ele decide tentar deixar um recado. Ele ligou para sua mãe, ele ligou para a mãe dele, como ele aparentemente vem fazendo há anos, tentando falar com ela, sem sucesso. E no recado que ele deixa na caixa postal, ele pergunta quando que a mãe dele vai voltar. Mesmo sem receber resposta, óbvio, ele promete que ele vai se esforçar muito e que ele vai conseguir dinheiro suficiente para que a mãe dele não precise mais, que ela possa voltar e não precise mais ter medo ou se preocupar com o pai dele. E o capítulo termina mais uma vez com aquele jovem determinado, porém carente e inseguro, sem resposta da mãe por quem ele parece se esforçar desesperadamente. Eu vi algumas pessoas na internet quando saiu esse capítulo dizendo que o passado do Jae-kyung é muito mais triste que o do Dan. Eu não discordo, porque por mais que ambos tenham um passado muito triste, de certa forma violento, o Kim Dan, ele sempre tinha por perto um porto seguro e alguém que acolhia ele, que é a sua avó. Eu acho que o passado dele, do que a gente viu até aqui, do Jae-kyung, o passado que a gente viu até aqui dele, o que a autora tá propondo, explica muito da maneira como ele age hoje, de certa forma da personalidade dele, mas eu não sei se... eu acho que explica, mas eu não sei se justifica. Mas assim, também vale lembrar que é uma historinha de ficção e eu confesso que é muito fácil pra mim comprar essa história e aceitar de certa forma como uma redenção pro que o Jae-kyung tá começando a se tornar agora na história, né? É um passado denso, cheio de violência, sem perspectiva de felicidade nenhuma. Eu acho que funciona pra história. Já que no final das contas, Jinx é uma história que sempre volta para aquela mesma narrativa desesperadamente dramática que prendeu a gente no começo da história,
que era sobre a história do Dan, que depois sobre a maneira como o Dan se envolveu com o Jae-kyun, sobre o avanço nos problemas de saúde da avó dele. Sempre Jinx se escorou em uma narrativa desesperadamente dramática, e eu acho que continuar construindo a história com base nisso é o que funciona para manter ela interessante e manter a gente preso nisso. Então essa história do Jun Jae-kyun densa dessa forma no seu passado, eu acho que é um prato cheio pra quem gosta de Jinx. Porque assim, gente, é essa carga dramática que prendeu a gente na história até agora. Não é o romance, tá longe de ser romance. Eu entendo que vocês criem expectativas de que o Jun Jae-kyun tem uma certa redenção e que vire um romance legal, mas o que prendeu a gente nessa história até aqui é esse grande drama que os personagens vivem, né, a perspectiva, a expectativa de que esses personagens possam finalmente ter um final feliz. E saber que o Jun Jae-kyun também tem um background triste, acho que combina com toda a narrativa da história até aqui. Deixa aí nos comentários o que você achou e se você engoliu essa história, o background do Jun Jae-kyun. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!